Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Deus abençoe sua vida, sua família. E antes de começarmos, curte, compartilha, se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E retomando, gente, aí de onde paramos, hoje eu vou falar com vocês de como lidar com ataques espirituais, baseado na minha experiência e de como foi que eu lidei com essa situação. Lembrando que é um assunto um tanto pesado, né? Então, por isso que eu mudei um pouco aqui o cenário, mudei um pouco o ambiente, assim, né? Digamos, o ângulo, né? E tentando aqui vir de uma maneira mais leve para vocês aí, né? Então, vem comigo. Vamos lá. Lembrando que eu tô com a minha cola, né, para tentar explicar o mais detalhado possível, para tentar ser o mais simples e o mais, mais descritiva possível para vocês, para que você possa entender e se estiver passando por essa situação ou entrando numa situação como essa ou lidando com alguém que está passando por essa situação, você saber como lidar, saber como orientar, certo? Então vamos lá. Eu tô tentando ler a cola, só que a cola tá um pouco longe. Pois é, então. É, Então, assim, a questão de ataques espirituais, ele pode acontecer de diferentes maneiras, né? Então, por exemplo, pode ser um pensamento intruso, porque não é um pensamento seu, né? Então acontece às vezes de você ter assim um pensamento aí às vezes errado, mas é algo seu mesmo e muitas vezes intruso, ou seja, você não estava pensando naquilo, aquilo não passa pela sua cabeça e de repente aquilo vem na sua mente, né? E enfim, tentando ali mudar suas emoções, mudar o seu estado ali vibracional de uma maneira ali bem que incomoda, né? E que se você se deixar levar, você realmente vai entrar nessa vibração. Então temos aí a questão dos pensamentos intrusos, que são setas do inimigo. Temos também a questão de paralisia do sono, que também está associada a questão de sobrecarga, do não descanso, de não respeitar a questão do descanso. Temos também a questão de ataques espirituais voltados para a questão sexual, que são inimigos que atacam nessa área enquanto a pessoa dorme, e às vezes quando ela está acordada, muitas vezes o inimigo lança setas ali no seu dia a dia, quando ela está no trabalho, quando ela está no ciclo de pessoas, e que muitas vezes não consegue identificar isso, né? E acaba passando batido, e quando você vê, você ali durante o seu dia gerou uma legalidade, uma fragilidade, né? Então, lembrando que legalidade geralmente está associada, né, a pecado, né, seja lascívia, luxúria, enfim, e a questão de fragilidade está ligado a como você lida com determinadas situações, em determinados ambientes, né? Então, enfim, então tem essa diferenciação, mas que o inimigo utiliza sim dessas artimanhas para que você esteja aí ou em legalidade ou em fragilidade, para que ele possa estar atuando aí na questão de ataques espirituais voltados na área sexual à noite. Então é necessário uma libertação aí de conceitos, de pensamentos, de forma de se expressar, de maneira de se comportar diante das situações. E é um vídeo para um outro dia, mas eu pretendo trazer aqui. Por que eu pretendo trazer, gente? Porque é um assunto de extrema relevância e nós como cristãos, principalmente, mas isso não acontece com cristão. Gente, acontece. Então, se está acontecendo com você, independente de você ser cristão ou não, como que você vai lidar com isso? O meu objetivo aqui é explicar, porque às vezes a pessoa está passando por essa situação e não lida de uma maneira assertiva e acaba aqui ficando nesse dilema, e isso pode muitas vezes se agravar. E aí você pode perguntar, mas onde Deus está? Mas por que isso eu oro, isso não finda? Então, é importante observar essas questões aí, tá
bom? E existe também a questão de ataques espirituais, que são terrores noturnos, que são muitas vezes o inimigo vem, né, para querer causar espanto. E falando sobre a questão de terror noturno, né, muitas vezes pode estar ligado a uma fragilidade, a uma legalidade, e pode muitas vezes estar ligado, às vezes, como você está em oração, está buscando algo da parte de Deus, há um mover ali espiritual, então essas questões elas podem acontecer, porque é o inimigo se levantando para querer te amedrontar, te abalar, colocar dúvidas na sua cabeça, né? Então, eu vou estar falando aqui sobre, se vocês perceberem que eu estou olhando, é porque eu estou olhando a cola para ver se está tudo certinho, né? Então, vamos lá. Então, se você tiver a questão aí de terror noturno, né, que é algo que eu vou frisar aqui nesse vídeo, então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu já tive experiências, né, que eu falei que eu ia contar aqui pra vocês, de, por exemplo, ver enormes aranhas, ver mesmo. Eu deitei, eu tava acordada, olho aberto, e aí eu vi enormes aranhas andando, e várias delas, e elas passavam por cima de mim, e passavam por cima do meu marido, que estava deitado também, e subiam pelo guarda-roupa, enfim. Mas eu já tinha uma noção de que isso era ali, né, um ataque espiritual e tal. Então, eu ficava orando, repreendendo, fechava o olho, abria e continuava vendo, e depois aquilo ia sumindo e repreendendo, e eu falo, não tenha medo, né? E aí eu vou falar pra vocês as orientações. Já aconteceu também de eu estar deitada, daí tipo, eu senti um sono pesado, e aquilo me levar pra um lugar como se, no meu entendimento, era um outro país. E eles estavam ali fazendo rituais, né? E chamavam o meu nome. E isso foi um período, faz um tempo já, acho que faz mais ou menos um ano e pouco, esse faz mais tempo, né? E daí chamava o meu nome enfim, e nisso eu me via nesse lugar, né? E aí eles estavam chamando meu nome, e daí tinha uma mulher de capuz, e ela falava assim, da onde você é? O que você tá fazendo aqui? E aí, enfim, daí eu falava que eu era do Brasil, ela falava que era da África, enfim. E aí, nisso, eu começava a ouvir barulho de, como se fosse tambores, sabe? E aquilo, eu já me via ali no meio, e eu vi uma roda, e eles começavam a falar alto, a gritar ali, e eu no meio, e eu começava a tampar o ouvido. E nisso eu orando, pedindo misericórdia para Deus. E eu tava no início da conversão ali, né? E tal. E aí eu comecei, enfim, aí eu senti como se fosse um túnel, e eu colocava a mão no ouvido, porque eu tava ouvindo muito um zumbido, sabe? Tipo, e a minha cabeça latejava, doía mesmo. E daí eu sentia voltando pro meu corpo, e eu senti como se eu estivesse voltando mesmo, tipo, caindo mesmo no meu corpo. E aí eu continuei sentindo muita dor de cabeça, mesmo depois de ter acordado, muita dor de cabeça. Também já aconteceu de, por exemplo, eu estar no quarto, né? E aí eu fui deitar, e nisso eu vi um vulto que eu via, né? Como se ele impulsionasse para correr, e pulava em cima de mim. E quando ele pulava, era como se entrasse. E nisso, eu começava a orar, e o meu corpo começava a esquentar, e eu orando, e o meu corpo esquentando, e aí eu sentia aquilo como se tivesse saído de mim, né? E aí eu comecei a orar, repreender, expulsar e tal. E também já aconteceu casos também gente, eu ia deitar e ver eu saindo do meu corpo, né? E me ver saindo do meu corpo, e aí eu saía do meu corpo e eu me via num outro lugar, e eu sentia meio que dor, né, assim na cabeça, né? E tal, e depois eu sentia voltando pro meu corpo. Então, são coisas assim
e muitas outras situações, né? Que, que são assim inusitadas. Já aconteceu de eu ver, às vezes, é, de estar dormindo e aí. Dormindo não, né? Tava com o olhar aberto, aí quando eu fechava, aí sentia às vezes um som pesado assim, incontrolável. E aí eu via, tipo, demônios mesmo, como se fossem demônios. Daí eles estavam com pente, daí eles estavam penteando meu cabelo e estavam dando risada. Enfim, e muitas outras situações, né? Muitas outras situações. Então, essas experiências citadas não estão numa ordem cronológica, né? Então, umas são mais recentes, outras não. A da aranha é a mais recente, as outras não, né? As outras são mais no início ali da minha conversão e muitas outras coisas. Enfim, então, você que está passando por isso, como lidar com isso? Primeira coisa, depois que passou isso, ou seja, quando começar, você já entra em oração. Não se desespere, não fique com medo. Eu sei que é difícil não ter medo no começo, mas quando você tem o entendimento de que você pertence a Deus e que você já tem um Deus e você já tem um dono, tendo isso em mente, com convicção, e apegue-se à palavra de Deus. Por isso que é importante ler as Escrituras, porque quem conhecerá a mente do Senhor? Aquele que lê a sua palavra, porque a palavra de Deus é a mente de Deus. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, quando você... Então, primeiro, depois que passou esses paranauê aí, começou, já entra em oração. Antes de dormir é sempre bom orar, e às vezes pode acontecer mesmo você orando, então mantenha-se firme em oração, não tenha medo, né? Saiba de quem você é e tal. E depois, se ajoelhe, ore a Deus, explique o que aconteceu, o que você viu, peça para que Ele te ajude nessa situação, que se for alguma coisa que Ele te livre, que Ele te guarde e que Ele te oriente da melhor maneira. Se for alguma fragilidade, que Ele te ajude a enxergar para que isso seja mudado, para que você lide de maneira diferente em determinadas situações, em determinados ambientes, como você lida com as pessoas, como você se comporta, enfim. E então, né, você faz isso. Vamos ver a cola aqui agora. É, então, não tenha medo. Ore também após acordar. Apegue-se à mente de Deus, que é a palavra de Deus. E ore, porque... e outra coisa, gente. Não se esqueça. Isso vai passar. Então, vai depender da forma como você vai lidar diante desse desafio, que muitas vezes é uma provação, mas para te forjar, que muitas vezes é necessário libertação. No meu caso, foi necessário libertação e eu quero trazer isso aqui para vocês. Então, assim, saiba que vai passar. Uma aprovação, mas nossa, tá demorando muito, eu oro e não acontece, eu oro e não muda. Persevere, seja forte e corajoso, não desista, independente de qualquer coisa. Eu orei hoje, não deu, orei amanhã, não deu. Insista, persista, busque, procure até achar e você vai encontrar a misericórdia de Deus, Ele vai se revelar a você, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo resposta. Então, não se desanime, não desanime diante desse desafio. E isso vai passar. Uma aprovação, ela não dura para sempre, mas o tempo está muito ligado a como que você lida com essa situação e o que você vai fazer com isso. Você vai ficar girando em círculos ou vai ser assertivo? Não vou ter medo, vou me apegar à palavra de Deus, seguir para o alvo, o Senhor está comigo e manter-se firme na fé, né, até o fim, né? E então, então é isso, né? Então a forma de você lidar, né, a forma como você lida, isso, a
forma como você lida, como você se posiciona, será determinante para a aprovação, para o tempo, né, de provação aí desse desafio. Então, que mais que eu queria falar para vocês? Mantenha-se firme na sua fé, não se esmoreça, seja forte e corajoso. E o Senhor, Ele está vendo essa situação. E às vezes a gente fala assim, mas por que Deus está permitindo isso? Veja bem, muitas vezes quando nós oramos pedindo para Deus nos mudar, para Deus nos moldar, para Deus nos transformar, para Deus nos dirigir, para que o seu Espírito habite em mim, para que Ele esteja no meu lar, para que Ele esteja em minha vida, pede para que Ele te oriente, pede para que Ele te transforme, pede para que Ele te mostre. Então, assim, vai acontecer situações que vai exigir de você uma comunhão com o Espírito Santo, mas isso está inteiramente ligado com o que você pediu a Deus. Você não pediu mais comunhão? Então, se tem algo ali, algum peso espiritual, é guerra, certo? Você tá pedindo por uma conversão, você tá buscando a presença de Deus, quer se libertar de algum vício, sabe? Seja pornografia, seja mentira, o que for, é guerra, né? Então, algumas pessoas vão sim passar por esse processo, principalmente às vezes tem uma sensibilidade maior no mundo espiritual, tem uma sensibilidade maior espiritual, né? Então, isso pode acontecer, mas para te forjar. E como que você vai lidar com isso, né? Você vai lidar com isso de uma maneira que é de uma maneira frágil, que é guiado pelas emoções. Ai, tô com medo. Ai, meu Deus, socorro, socorro, né? Então, calma, calma. O Senhor está com você. Apegue-se à mente de Cristo, apegue-se à mente de Deus, que é a sua palavra. E seja forte e corajoso. Isso vai passar. Isso vai passar. Lide de uma maneira assertiva, de uma maneira madura, sabendo que sim, o mundo espiritual existe e que estamos em guerra constantemente. A luta é pelo seu coração, é pela sua mente, é pela sua casa, é pela sua família, é pela sua alma. Então, mantenha-se firme e corajoso. O Senhor está com você. E logo isso vai passar. Isso vai passar, porque passou, né? Quando foi se tendo aí o entendimento. E quando eu falo de libertação, a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela fala assim, por exemplo, abandone o pecado que tão de perto te rodeia. Quando fala, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se o seu corpo, porém, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, ele está direcionando você para uma vida de santidade no olhar, para você tomar cuidado com as suas palavras, para você não falar qualquer palavra como se fosse, tô nem aí, nananá. O Senhor, ele vai nos moldando, ele vai nos moldando e nos fazendo enxergar coisas que são necessárias e importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, até que sejamos perfeitos. E não que sejamos perfeitos nessa terra, mas é o Espírito Santo quem está trabalhando isso em nós e produzindo em nós uma viva esperança com convicção, te dando entendimento e clareza da situação. Então, esse vídeo é para você que está passando por essa situação e muitas vezes o período que eu passei, você não vai precisar passar. Porque você já vai ter aí o que acontece e o que você deve enxergar e lidar. Como você deve lidar e como é o que acontece nesse contexto, sabe? Então, só lembrando vocês, né? Então, assim, tem algo aí na sua vida, na sua conduta, de como você lida com as pessoas, com as situações, com as emoções, que Deus, ele quer, né? Ele quer que você abandone, ele quer que você deixe, ele quer que você renuncie, ele quer que você pare de fazer. E como é algo muito natural e que está muito intrínseco ao seu comportamento, que você faz naturalmente, você não consegue enxergar. E é necessário, né,
pedir a Deus para que Ele te mostre. E muitas vezes, trazendo exemplos, você consegue diferenciar e aí você consegue enxergar, né? Então, consegue enxergar aí o que precisa ser mudado, porque às vezes é algo tão natural para você, mas que é fragilidade, entende? E que Deus, Ele quer que você deixe, quer que você abandone, quer que você esqueça, não faça mais essa prática, não tenha essa atitude, não tenha esse comportamento, não viva dessa maneira e que você não está enxergando, certo? Então é uma jornada de libertação, é uma jornada com Cristo, conduzida pelo Espírito Santo, até ser dia perfeito, até que Cristo venha. E o Espírito Santo é quem está encarregado de fazer isso, de nos transformar a cada dia, né? Então mantenha-se firme na fé, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores está com você. Ele é o seu Deus e você é dele. Logo, você tem dono. O inimigo, ele não tem poder, ele toca o terror. Então é tipo a expressão mete o louco, é isso. O inimigo, ele mete o louco. Mas se você não souber lidar, ele vai querer encontrar aí brechas de legalidade para fazer valer, né, o que lhe cabe, que é matar, roubar e destruir. Então, seja forte e corajoso, mantenha-se firme na sua fé, deixe o que tem que ser deixado, peça para Deus te mostrar o que em você está aí causando fragilidade, e Ele vai te mostrando. Lembrando que a palavra de Deus é a mente de Deus e ela vai te direcionar. Então, beijos nos corações. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se não é inscrito e ativar as notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe sua vida. Tchau!